Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Doutor Henrique, tudo jóia? Agora sim, Mário. Agora sim. Oficialmente no ar. O senhor sabe que eu estava comentando aqui que eu fui ao banheiro, saí, fui pro estúdio da TV, eu tô ficando maluquinho. Falei, gente, agora eu tô na rádio. Juro. Cheguei, aí eu botei o dedo, que aqui tem umas portas que abrem com impressão digital, né? Botei o dedo, entrei na porta, falei, por que eu tô com o dedo em impressão digital? Se na rádio não tem isso. Meu Deus, tô indo pro estúdio da TV. Ai, ai. Doutor, hoje... Eu tinha um professor, ô Mário, tinha um professor que falava assim, que enquanto você lembra que você tá esquecendo, você tá bem demais. O problema é quando você esquecer que você esqueceu. Aí, meu amigo, então tá ótimo. aí as coisas... Mas é ótimo o comentário dele. Doutor, hoje o Globo.com divulgou uma reportagem de um colega seu aqui do Espírito Santo. Eu fiz uma reportagem com ele há um tempo atrás para TV. Falei, vou botar na rádio do Dr. Henrique comentar também. Ele é um médico, cirurgião plástico, e do nada a vida dele parou por causa de uma infecção causada por uma bactéria. O que mais me chamou a atenção, e eu fui lá contar a história dele no hospital, é a maneira como ele encarou esse desafio. Assim, do nada a vida dele parou por causa de uma doença, e ele, médico, ficou 3 meses no hospital. Não para atender os pacientes, mas para ser atendido. Vamos ouvir essa história e depois eu queria só um comentário do senhor, pode ser? Claro. É a reportagem que a gente exibiu na TV, deve ter um mês mais ou menos, uns 15 dias. Vamos ouvir. Estou vivendo em volta de uma cama, são 4 metros quadrados. Eu falo que isso aqui é a minha linha da vida, né? Meu nome é Eduardo José Passamais de Castro, conhecido como Eduardo Passamais, sou cirurgião plástico aqui de Vitória. O corpo é de um paciente completamente consumido, que está recebendo vários tipos de injeção. Minha vida podia mudar toda, de repente, de um momento para outro, sem entender o que estava acontecendo. Então foi um momento assim de... Eu comecei a rezar, eu comecei a lembrar das músicas da Romaria e comecei a pedir paz e não sentir dor. Romaria dos Homens da Festa da Penha, padroeira do Espírito Santo. No meio da multidão estava o Dr. Eduardo. Ele participa há 31 anos, mas agora a vida dele se divide entre antes e depois da Romaria. No dia seguinte à procissão, veio o primeiro sintoma. Eu tive uma dor de cabeça muito forte, uma dor de cabeça que eu nunca tinha tido na vida, achando que era uma enxaqueca. E de repente cheguei aqui, me descobri com a possibilidade de um tumor craniano, uma hipertensão craniana que eu não sabia, já estava apagado. Acordou na UTI. Quando eu acordei na UTI, foi uma situação meio assim, de susto, né? Porque eu ouvia tudo aquilo, ouvia as pessoas falando, ouvia a cirurgia, e aí eu falei, cara, estão falando de mim, né? Aí eu falei, sou eu que vou ser operado? Sou eu que estou com tumor? Aí eu levantei a mão, uma enfermeira chegou muito doce falando comigo, perguntando se alguém tinha conversado comigo. Eu falei, olha, se conversou eu não lembro, porque eu acordei agora. E ela falou da possibilidade de eu ter que ser operado. No cérebro. Isso, fazer uma neurocirurgia. A dor de cabeça não era por causa de uma enxaqueca, a causa era uma bactéria. Ocorreu uma lesão de obturação na boca, né? E fez uma ferida na boca, fez uma distribuição de bactérias, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, toda vez que você circula bactéria, ela pode parar em algum lugar. No meu caso, ela terminou indo para o coração, né? Então fez uma lesão pequena cardíaca, porque eu nunca tive problema cardíaco, nunca tive nada. E aí subiu e foi para o cérebro. Os exames revelaram a gravidade do caso. Na ressonância que eu fiz no final do dia, que mostrou que eram 3 abscessos grandes cerebrais. De que tamanho? Em torno de 6, uma hora de 6 centímetros, mais ou menos. Esse tamanho você está fazendo assim? É, mais ou menos assim. 6 centímetros e mais os outros 2. O cérebro ficou bem inchado, fez edema cerebral. E o abscesso é o quê? Uma bolha de pus? Uma bolsa de pus. No seu cérebro? Isso. Era preciso operar. E aí ele entrou exatamente em cima da lesão, fazendo a punção e retirando... Furou sua cabeça? Foi na parte do cérebro certinho onde estava? Exatamente. Então a incisão aqui atrás. Sim. Ele entra exatamente em cima ali e aspira e tirou acho que em torno de 6 ml, ou 7
secreção purulenta. E está dando super certo esse tratamento. Tá. E aí, daí para frente, começa o tratamento com antibiótico, né? Para poder as lesões irem diminuindo. É um tratamento difícil e longo. Eduardo nos recebeu um dia depois de sair da UTI, porque ele teve um desmaio na véspera da entrevista. Fiz uma arritmia cardíaca e aí passei aí um tempo na UTI para poder dar uma regulada agora no coração também, porque assim, é muito tempo aqui. Eduardo é defensor da cirurgia plástica funcional, em que o paciente tem que melhorar primeiro a saúde, emagrecer, se alimentar melhor, antes de fazer a plástica. Mas no caso dele, não deu para se preparar, foi tudo tão de repente. Mas não se pode dizer inesperado. Ele conta que foi avisado que ficaria doente. Uma paciente fez uma premonição, como se adivinhasse tudo o que iria acontecer. Teve uma paciente que ela é evangélica, e ela, numa das questões dela, que ela faz algumas revelações, eu não peço, eu nunca pedi e tal, ela segurou meu braço e fez uma revelação que, como Jó, eu sofreria uma doença, né? Eu teria minha carne tocada, mas minha fé seria aumentada. Essas foram as palavras dela. Isso quanto tempo antes de você ter o problema? Isso foi uns 2 meses antes, talvez. Nossa. Quando você ouviu, você acreditou? Você não deu importância? Eu acreditei porque ela já tinha falado outras coisas, até lá no hospital, que já tinham acontecido, né, na clínica também. E aí, assim, quando aconteceu, a gente ficou crendo mais ainda das palavras dela e que a fé seria aumentada. E foi realmente. E você nem é evangélico, você é católico e continua católico. Sou católico, continuo católico, entendeu? Devoto de Nossa Senhora. E você é grato a essa paciente que te deu? Muito, muito. A gente se fala geralmente de semana, ela pergunta como é que eu tô, me colocou nas orações dela, certo? Fala que vai dar tudo certo, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Ele agradece até por esse momento difícil. Acha que, por pior que seja a situação, sempre tem um lado bom. Me dá exemplo de situações que você avalia que são positivas, que só foram possíveis porque você está aqui no hospital. Meu modo de ver hoje a parte religiosa, por exemplo, né, dessa conexão que eu fiz com Deus hoje, de conseguir fazer minhas orações de manhã cedo. Minha conexão com meus filhos hoje, completamente diferente, assim, eles vêm me visitar de uma maneira diferente. Minha mãe falava que eu não tinha tempo para ela, né? Você nunca tem tempo para mim, a gente nunca toma café. Então, nesse período todo, à tarde, minha mãe toma café comigo, a gente faz o terço junto. Então, assim, esse tempo também com minha mãe foi muito especial também. Isso tudo dá mais força para o tão esperado dia de atravessar o corredor de saída do hospital. E esse dia chegou. Saímos do hospital depois de 90 dias. Eduardo recebeu alta semana passada. Agora se recupera em casa. Tudo o que ele viveu no quarto do hospital, comemoração de aniversário dele, aniversário dos filhos, no hospital, a luta pela vida, a dor, o medo, a fé, o deram a chance de ser uma pessoa melhor. Com certeza eu vou sair daqui completamente diferente de como eu entrei. Um melhor pai, um melhor amigo, eu acho que o melhor médico agora para os pacientes. Hoje eu posso cobrar delas o pós-operatório melhor, porque eu passei pelo pós-operatório. Minha ideia é mostrar para as pessoas que pode acontecer o que acontecer na sua vida. Se você tentar tirar sempre o lado bom daquilo que está acontecendo, se você olhar pelo ângulo não negativo, mas um ângulo positivo, e que aquilo dali vai te fazer crescer ou ser uma pessoa melhor, você vai tirar muito proveito daquele experimento ali, daquele momento ali. Tá aí, doutor Henrique, essa é a história do seu colega cirurgião plástico, o senhor é cardiologista, mas é médico também, ele cirurgião plástico Eduardo Passamay. Eu queria perguntar para o senhor, doutor, porque é muito difícil ficar no hospital. E uma pessoa que tem uma internação longa, assim, imagina 3 meses no hospital, é difícil para quem está acompanhando, é muito mais difícil para quem está no hospital. Só quem acompanhou uma pessoa muito tempo, assim, e numa situação que requer atenção, porque uma doença pode ser grave, sabe como é difícil. Os médicos enxergam isso também? Nossa, esse cara está aqui há tanto tempo, essa criança está aqui há tanto tempo, ela merece, sei lá, alguma coisa diferente da maneira de lidar, enfim. Como é que isso é visto, doutor?
Ô, Mário, o grande exercício, o principal exercício da medicina é a tal da empatia, né? Se É, você não deitar no lugar onde o cara está deitado, você não consegue dar a ele a atenção que ele merece, não consegue dar a ele a velocidade que ele merece, a perspicácia que ele merece. Então tanto é verdade que na hora que eu fui escutando o Eduardo falar aí, a minha perspectiva técnica ela acabou assim, ó, eu fui pego ao final, quando eu comecei a ver que a reportagem estava acabando, eu falei, gente, mas eu vou falar o que tecnicamente disso, né? Porque invadiu um lado muito pessoal, né? Porque eu tô vendo não, um não é nem médico técnico, falar, é. então, É. então, mas assim, tecnicamente falando, tem médicos e médicos, né? E tem ambientes e ambientes, né, Mário? A gente costuma, por exemplo, eu lido com o paciente em pós-UTI. Eu sou funcionário de um hospital que é especialista em pacientes que estão com dificuldade de ir para casa, mas que estão necessariamente internados. Vem muita reclamação do pessoal da UTI. Por que que vem reclamação da UTI? Porque a equipe da UTI, ela é programada e treinada para esquecer tudo que não seja deixar o cara vivo. E essa perspectiva de deixar o cara vivo, às vezes, ela é avassaladora da família porque afasta o cara da família, ela é avassaladora para o paciente porque às vezes faz ferida no paciente porque não se tem tempo ou condição clínica para sequer mexer o paciente de um lado para o outro. O paciente sai de lá com múltiplos esquemas de antibiótico, cheinho de cicatriz, de tubo que ele usou para tudo quanto é lado. Só que as pessoas precisam entender que aquele sujeito está vivo porque um dia ele passou pela penitência, vamos chamar assim, de ter uma equipe de excelência que manteve o cara em condições, apesar de muito adversas, vivo. E que naquele momento o cara da UTI não tinha tempo para pensar outra coisa que não viver ou não. Então, para cada ambiente na medicina, um tinha empatia, sabe, Mário? Tem hora que você não consegue ser completo, porque naquele Claro. momento ali eu preciso fazer o Henrique sobreviver. O Eduardo deve ter passado por isso no pós-operatório mais imediato, no início dos antibióticos. Às vezes o cara não tem veia e precisa pegar uma veia mais forte, aí a veia acaba dando outra complicação. Então, apesar do grande exercício da medicina ser a empatia, ser se colocar no lugar do outro, nem sempre a gente consegue atender 100% das dimensões. E é muito doloroso. Agora, é muito raro você ver alguém da equipe não ter o respeito com o outro pelo aquele momento que ele está passando. E quando não é raro, esse sujeito é convidado a mudar de setor na grandíssima maioria das vezes. Ele não se enquadra no perfil daquele tipo de cuidado. É como se você. Meu pai, por exemplo, ficou na UTI agora há pouco tempo atrás, ficou 2 dias na UTI, e no momento do banho foi muito ruim, porque é um senhor de 79 anos de idade, lúcido e orientado, com alguém passando pano na genitália do cara, conversando, 2 horas da manhã, conversando sobre o jogo de não sei o que lá. Sabe? Então, É. bastou eu chamar a enfermeira e falar, ó, não é tão legal. E como a gente trabalha no hospital, eu já sei que o feedback foi passado para esse sujeito precisa se adequar. Se ele não se adequar, ele provavelmente é retirado de lá, exatamente pela importância que se dá ao sofrimento do outro. Quem não entende isso na área da saúde, Mário, ou não aguenta ou é convidado a sair. Agora eu imagino como é difícil também para um médico, sabe? Não digo o caso do lado que eu achei mais bacana, a primeira confiança que ele me ligou, ele queria contar a história e ele me recebeu no quarto do hospital. Ele já estava se recuperando no dia antes, ele passou mal, eu disse, eu só quero deixar essa mensagem. Que pode estar um momento horrível na sua vida, sempre dá para tirar um lado bom. Foi o que ele quis deixar. Mas eu queria lhe perguntar outra coisa, ou ouvir o comentário do senhor em relação a outra coisa, quando o senhor fala da empatia, porque deve ser muito difícil para o médico. Essa empatia dá ao médico uma autonomia para, às vezes, até não ir tão de acordo com o protocolo. Vou contar um depoimento pessoal. Eu acompanhei uma pessoa muito perto que estava internada no hospital. E a médica falou, ela vai para UTI. E eu falei, mas ela fica tão bem aqui do meu lado. E a médica olhou para mim e a gente pensou junto. Ela falou, mas o protocolo, nesse caso agora, é UTI. E eu falei, mas a senhora me vê aqui do lado dela. E a senhora vê como é que a gente está aqui no quarto. A senhora acha que vai ser melhor mesmo obedecer o protocolo ou não? E ela não levou para UTI. E a gente ficou no quarto e eu acho que foi uma decisão muito acertada. Muito acertada, porque deu tudo certo, o tratamento foi um sucesso. Mas a médica e os médicos, essa empatia podem dar um poder de decisão um pouco diferente do que está escrito, né, doutor? Pela sensibilidade ali da hora. Mário, Não sei se eu estou ajudando, acho que eu estou ajudando a médica aqui, eu não estou citando nomes, é claro, mas no caso... Não, você está só ajudando. Mário, a medicina, principalmente a medicina de ponta,
medicina de verdade, ela não é feita de protocolos, ela é feita de coragem. Os protocolos são guias, os protocolos são montados para que a gente saiba, pelo menos, para onde a gente tem que tocar essa história, mas a medicina não é feita disso, a medicina é feita de coragem, é uma empatia corajosa, de entrar no mesmo barco que o paciente. Sabe que quando meu pai operou em 2008, uma cirurgia gravíssima, meu pai estava numa condição lastimável, mortalidade aí seguramente maior do que 90%, o médico que operou chamou minha mãe na sala e falou para ela assim, falou, dona Conceição, o negócio é o seguinte, o barco está afundando, quem tem força para correr desse barco tem que correr, e seu marido é um dos que não tem força. Então, como a senhora tem força, eu aconselho a senhora a sair do barco. Essa foi a conversa que o cara teve, olha que coisa de maluco, cara. Porque o que ele via naquela hora? E eu não estou defendendo, claro que não. O cara foi um dos responsáveis por isso tudo que eu estou passando até hoje com meu pai. Mas olha o que ele estava falando. É um cara não corajoso. É um cara que está falando para ela assim, ó, como a mortalidade chegou a 90%, você se acostuma com a ideia aí que ele está partindo, entendeu? Ele não topou a briga que o colega cirurgião dele topou e meu pai tá vivo de pé. Então, quer dizer, a medicina é feita dessas coragens. É claro que a medicina também não é feita de enganações. Claro. A gente não está ali para falar o que a família quer. A gente está ali para falar a verdade, mas esse compartilhar na hora da empatia, ele exige muita coragem. É um exercício mental. O Mário, hoje em dia, inclusive, é um exercício até jurídico, cara. Os riscos que um médico corre juridicamente, quando ele encosta em algo que não está no protocolo, são muito grandes hoje em dia. E o cara que ainda consegue fazer isso primeiro porque ele tem muita coragem, ele tem muita certeza que o que ele está fazendo é o melhor, ainda que não esteja no protocolo, e segundo, porque ele tem uma relação médico-paciente muito boa. Então, o olhar no olho que rolou entre você e a médica para essa decisão ser feita é um olhar de muito respeito e de muita cumplicidade. Nessa hora, você como acompanhante, está assumindo que a parte jurídica não está no jogo mais. Eu nem pensei que pode nisso. se lidar. Isso, mas hoje pensa-se, Mário. Claro. Mas hoje, infelizmente, isso é muito comum, Mário. Isso atrapalha muito na Imagino. medicina, principalmente porque a medicina está sendo cada vez mais feita de protocolos, né? Então lá na hora o juiz bate o olho e fala, seguiu o protocolo? Não, então você está perdido. Então é para poucos essa história de sair dos protocolos. É porque eu acredito que a questão psicológica no tratamento, né, deve interferir muito, porque no meu Só caso ela olhou para mim e interfere. falou, ela, de fato, ela se Cara, sair foi daqui de perto do perfeito. UTI vai perder, não vai perder, porque eu estaria lá também, mas tinha Exato. enfim. Foi E perfeito. tem uma pergunta aqui que o senhor já respondeu, mas vem do padre Adelso e é bonita a pergunta, e eu vou perguntar de novo. O senhor já respondeu, não hoje, outras vezes, mas é o padre Adelso que está perguntando. Pode ouvir? Claro. Doutor Henrique, escreve o padre, sou capelão em um Hospital da Marinha do Rio de Janeiro. Acompanho casos de pacientes que estão até 6 meses de internação. Mas queria ouvir do senhor. Escreve o padre. Como o senhor percebe a questão da espiritualidade / fé no processo de recuperação do paciente? Padre, não só eu, como a medicina moderna e científica já estabeleceu isso. Sabe que tem uma diretriz na cardiologia chamada diretriz de prevenção, que infere com dados muito fiéis assim de que a espiritualidade define não só se o sujeito vai ficar doente ou não, mas também o quão doente ele vai ficar e principalmente como ele sai dessa doença, né? Que eu acho que é um pouco do que o Eduardo acabou de nos falar aí, né? É o copo meio cheio, meio vazio, né, Mário? Tem gente que vai olhar para o copo e vai achar que ele está meio vazio, e tem gente que vai achar que ele está meio cheio. Então essa energia positiva, essa fé, essa espiritualidade, ela é definidora. Definidora não só em você evitar doença, como em você ter êxito de tratamento. Então, já dei alguns exemplos aqui sobre isso, e o maior é o cara que entra para cirurgia, por exemplo, cirurgia cardíaca, neurológica, que são cirurgias de maior porte. O cara que entra contando piada e assoviando é o cara que sai bem da cirurgia quase que constantemente assim. E o sujeito que entra muito lamurioso, muito triste, aí eu não estou culpando ele de forma alguma, mas de alguma forma existe uma troca entre isso. O sujeito que entra mais lamurioso, ele entra com algum fator de não proteção para ele durante a cirurgia, e isso é nítido assim, isso é nítido e isso está escrito. Então, o padre tem completa razão de fazer essa pergunta aí, e tem uma relação muito, muito, muito direta. E, Mário,
O contrário também é verdade. Um bom dia de consultório, para nós que estamos do lado de cada mesa, né? Ele é diretamente proporcional ao o quão feliz você está naquele dia, o quão energia boa você troca, o quão menos, vou usar um jargão aqui, mas eu espero que as pessoas tenham inteligência emocional para entender, o quão menos engravatado você chega, sabe? O quão menos imponente você chega, melhor é seu resultado, cara. Quanto mais humano, quanto mais olho no olho, quanto mais fiel ao que você leu, o que você aprendeu, o que você jurou lá, mais legal é seu dia. Então isso é uma troca, né? Essa troca de espiritualidade aí, ela existe até dentro de consultório, assim. Entrar num dia ruim, chateado, seus resultados não são tão bons, o paciente te traz uma dúvida que você não sabe resolver, é mais confuso. Perfeito. Ô, doutor Henrique, valeu a conversa hoje. Não foi bem assim técnico. Foi também, né? Que a resposta ao padre também foi um pouquinho técnica. E até na hora de acabar, mas o negócio de bactéria é danado isso, né? Qualquer um pode pegar bactéria do nada. Você viu o doutor Eduardo? Um pedacinho de obturação soltou do dente, uma bactéria foi parar nos coração e depois no cérebro. Então, pra gente tentar diminuir esse risco, é lavar a mão, doutor? E não botar a mão na boca, a mão no nariz, essas coisas assim? Quanto mais higiene, melhor, mas os protocolos de atendimento, principalmente de dentista e esses eventos que levam a um maior risco de contaminação, eles estão escritos também, então tem protocolo de atendimento. Então, Mário vai fazer tal cirurgia de tal jeito, ou tal coisa no dente, então vamos usar tal remédio, isso. Mas de vez em quando foge um, né, Mário? A medicina, infelizmente, ou talvez felizmente, não é feita de nunca e nem de sempre. A medicina sempre tem a medicina tem, em alguns momentos, o cara que é a exceção, o cara que fugiu à regra. Até para reafirmar a regra, ele passa a ser a exceção. Então a medicina tem que estar preparada para isso, e é essa hora que entra a coragem, é essa hora que entra o diagnóstico diferencial, é essa hora que entra o feeling, o sexto sentido, é essa hora que entra o olho no olho, confiar no cara que está do lado de lá, tratá-lo como um par. E medicina é isso aí, cara. Medicina é um bom exercício de humanidade. Obrigado, doutor Henrique Bonaldi. Até a próxima terça. Tchau, gente. Vão com Deus. Até terça-feira. Boa semana para todo mundo.